Olá pessoal, vamos começar mais uma aula, né? Agora falando sobre os conjuntos numéricos. Na verdade, vai ser uma introdução dos conjuntos numéricos para que a gente possa entrar no conjunto dos números inteiros, que vai ser um conjunto bem importante para todas as operações que a gente vai efetuar durante este ano. Ok? Então vamos lá. Bom, para começar, clássico, né? Precisamos falar sobre os números naturais. O conjunto de números naturais é formado por todos os números que utilizamos para contar. Certo? Quais os números que utilizamos para contar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Até qual? Até o mais infinito, tá bom? E ele é formado, como eu coloquei aqui, por todos os inteiros não negativos. A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Com o conjunto dos naturais surgiu uma definição que é a do sucessor e a do antecessor, ou seja, sucessor é o que vai depois, antecessor é o que vem antes. Sobre o sucessor, todos os números do conjunto dos naturais possuem sucessor. Sucessor do 2 é o 3, do 3 é o 4, do 4 é o 5 e por aí a gente vai, né? Agora, tem uma regrinha. Do antecessor, quase todos os números possuem, mas o zero vai ser a nossa exceção. Por quê? Quem é que vem antes do zero no conjunto dos naturais? No conjunto dos inteiros a gente vai ver que tem, mas em se tratando do conjunto dos naturais, não tem. Então, o zero é o único número do conjunto dos naturais que não vai possuir antecessor, tá bom? Então, outra característica é que ele é infinito positivamente, ou seja, ele vai seguir aqui infinitamente até o mais infinito, tá bom? Basicamente, sobre o conjunto dos naturais, é isso. Vamos seguir. Agora, falando sobre os números inteiros, é um conjunto formado pelos números naturais e por seus opostos, ou simétricos. É a mesma coisa nesse caso, tá? Mas o que são números opostos ou simétricos? Bom, para entender isso, vamos usar o zero como nossa referência aqui, tá? O zero é o centro dessa reta numérica. Reta numérica é essa retinha aqui que contém todos esses números, certo? Agora vamos pegar qualquer número, vamos pegar o 3, por exemplo, e vamos ver quem é o oposto do 3. É como se eu pegasse essa reta aqui no ponto zero e dobrasse ela, exatamente ao meio. Aonde é que o 3 iria encontrar o outro lado? Exatamente no menos 3. Então significa dizer que o menos 3 é o oposto do 3 ou o 3 é o oposto do menos 3. Ah, professor, por que você falou de o seu simétrico? O que é simetria? Bom, simetria é uma igualdade de tamanhos, certo? Digamos que esse quadrado aqui tenha 3 metros de lado e eu tenho um outro quadrado aqui com 3 metros de lado. O que é que isso quer dizer? Que eles são simétricos, porque eles têm a mesma dimensão, tá? Mesma coisa a gente vai aplicar aqui. Vou pegar um número qualquer, vou pegar o 2, está mais perto, e a gente, como eu falei lá no começo, a gente vai usar o zero como nossa origem, nossa referência. O zero é o meio dessa reta numérica. Então, o que é que eu vou ver? Qual é a distância que eu tenho que percorrer do 2 para chegar no zero? Uma aqui, né? Uma casinha aqui e outra casinha aqui. Então, percorri duas casas. Agora, para chegar seguindo do zero, percorrendo duas casas, eu vou chegar aonde? Exatamente no menos 2. Por isso que dizemos que 2 e menos 2 são simétricos, assim como menos 4 e 4 são simétricos, assim como menos 5 e 5 são simétricos e por aí vai, tá bom? Então, é isso, certo? A simetria dos números inteiros diz exatamente isso.
E uma coisa interessante, ó, eu falo aqui que ele é formado pelos números naturais. Por que que eu digo isso? Olha quem está aqui. Daqui para frente, o que é que eu tenho? 0, 1, 2, 3, 4. E quem são esses números? Os números naturais, não é isso? Então, o conjunto dos números inteiros ele é formado pelo conjunto dos naturais e os seus opostos. Por isso que a gente diz, usa essa definição. Tá? Dando continuidade aqui, eu digo também que ele é infinito para os dois lados. Por quê? Porque ele é infinito negativamente, né, para o lado esquerdo, e ele é infinito positivamente, ou seja, para o lado direito. Este conjunto é utilizado em muitas situações cotidianas para representar números negativos. Exemplos: saldo bancário, profundeza do mar. Profundeza do mar tem um local que se chama Fossas Marianas, que o mar vem aqui, né, aqui tá a praia, tal, ele vai descendo, ele vai afundando, chega um ponto que ele vira um buraco gigantesco, é o local mais profundo da Terra. E nesse local a altitude é negativa, né? Porque no nível do mar a gente está a 0 metros, ou 0 quilômetros, ou 0 que vocês quiserem, né? Agora, à medida que você vai descendo do nível do mar, você vai ficando negativo, tá? Da mesma forma que se você for subir uma serra, você está ficando cada vez mais alto, cada vez maior. Então, está ficando um positivo maior. Por isso que a gente diz que a profundeza do mar também é representado por números negativos, tá bom? Temperaturas. Quem já ouviu falar, em tal lugar está fazendo menos 8 graus, que é bastante frio, por exemplo, né? Então, menos 8 graus. Aqui onde a gente está hoje, deve estar fazendo uns 28 graus positivos, né? Positivos. E menos 8 graus encontra-se em locais lá para o sul do Brasil, né? Para alguns locais da Europa, enfim. Uma temperatura negativa representa uma temperatura bem fria. E saldo de gols em um campeonato. Exemplo, um time faz 10 gols e toma 25 gols. Um time faz 10 e toma 25. Significa dizer que ele tomou mais gols do que fez, né? Então o saldo de gols dele está negativo em 15 gols, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Módulo ou valor absoluto de um número. De um número inteiro. Isso tem bastante a ver com aquela questão da simetria que eu falei. O que é um módulo? Módulo é a distância de um número até a origem da reta numérica. Lembra que eu falei que a origem é o zero? Então, quando eu pego, por exemplo, o módulo de menos 4, o que é que eu quero saber? Eu quero saber qual é a distância do menos 4, tá aqui o menos 4, até a origem, até o zero. Como é que eu calculo isso? É só contar as casinhas decimais aqui, né? 1, 2, 3, 4. Então, o módulo de menos 4 é 4. E o módulo de 3? 3 está aqui, né? Então, eu vou contar quantas casas eu preciso correr para chegar no zero. 1, 2, 3. Então, módulo de 3 é 3. O de menos 5. Bom, se até aqui eu andei 4, aqui eu vou andar 5, né? E por aí vai, pessoal. Você vê que é bem simples. A lógica do módulo é simplesmente repetir o número com um sinal positivo. Se ele já for positivo, não muda. Se ele for negativo, o módulo passa a ser positivo, tá? Bem tranquilinho. Operação com números inteiros. Isso que é importante aqui, que é o ponto alto dessa aula. Bom, na adição e na subtração, eu tenho que observar essas duas regrinhas aqui. Essas duas regrinhas. Se os sinais forem iguais, eu vou somar os números, que eu coloquei soma, me referindo a soma os números e conserva o sinal, tá? Então, eu vou somar os números e conservar o sinal. Deixa eu ver se eu peguei. Peguei um exemplo aqui, ó. Vamos verificar. Os sinais aqui, eles são iguais, correto? Menos e menos. Então, eu vou somar os números. Quais são os números? 15 e
e 12. Então, vou somar os números e conservar o sinal. Qual é o sinal que aparece nos dois números? Negativo, né? Então, essa seria a resposta. E quando, da mesma forma, isso se aplica a números positivos, lógico, né? Se eu tiver 25 mais 15, veja que os dois números são positivos, né? Porque aqui eu tenho um número positivo também, só que ele não está aparecendo. Então, se aqui eu tenho um número positivo, 25 mais 25, 40. Por quê? Eu somo os números e conservo o sinal que a gente está trabalhando, tá? Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal, seja o sinal positivo ou negativo. Sinais diferentes, você vai subtrair, ou no caso aqui, subtrai os números e conserva o sinal do maior. Maior, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado. Como assim? Vou subtrair e conservar o sinal do maior. Veja esse caso aqui, ó. 8 menos 20. Tem algum sinal aqui antes do 8? Tem, ele está escondido. É o mais, né? Então significa dizer que aqui é mais e aqui é menos. Logo, são sinais o quê? Sinais diferentes. Se são sinais diferentes, eu vou subtrair e conservar o sinal do maior. Quem é o maior dos dois, pessoal? 8 ou 20? É o 20, né? E qual é o sinal do 20? Negativo. Então, já coloco aqui o negativo na resposta. E agora, o que é que eu vou fazer com os números? Subtrai os números e o sinal já está conservado. Então, 20 menos 8 dá 12. Certinho? Aqui, ó, essa outra. Vamos usar a mesma regrinha, porque os sinais são diferentes. Ó. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Qual é o maior? 14 ou 30? O maior é 30, né? E o sinal do 30 é positivo, então já vou trazer para cá. 30 menos 14, 16. Lembrando, subtrai, tá? Quando os sinais forem diferentes. Então, ok. Na adição e na subtração, show de bola, resolvido. Agora vamos para multiplicação ou divisão. Nesse caso, a gente vai ter que fazer o tal do jogo de sinal. Que danado é jogo de sinal? Eu vou ter que usar essa tabelinha aqui, ó. Eu vou usar essa tabelinha. Como? Vamos olhar aqui. Primeiro vamos olhar a regrinha. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Usando essa regrinha, pessoal, não tem como errar. Quando os sinais forem iguais, o resultado vai ser positivo. Quando os sinais forem diferentes, resultado negativo. Acabou-se. Então vamos lá. Nessa primeira questão aqui, o A. O sinal daqui é negativo e o daqui é negativo também. Significa dizer que eles são iguais, né? Então, se os sinais são iguais, eu vou ter um resultado positivo sempre. Seja, olhando aqui para a tabelinha agora, ó, menos com menos ou mais com mais. Sempre que eu tiver os sinais iguais, mais com mais ou menos com menos, a resposta vai ser positiva, tá bom? Então, voltando aqui, resposta já sei que vai ser positiva, agora é só efetuar a multiplicação. 3 vezes 5, 15, tá bom? Dando continuidade, ó. Sinal negativo. E qual o sinal desse 8 aqui? Ele é positivo ou negativo? Bom, como não tem nenhum sinal, eu vou assumir que ele é positivo. Então, menos com mais, eu vou para a tabelinha. Menos com mais, resultado negativo. Ou se eu quiser usar a regrinha, ó, esses sinais, menos, mais e menos, ou menos e mais, são iguais ou diferentes? São diferentes. Se eles são diferentes, o resultado é negativo. Então, já vou colocar aqui o resultado negativo para ele. Menos, né? E 8 vezes 10, facinho, é 80, tá? Mais uma vez aqui, ó, mais e menos, sinais iguais ou diferentes? Sinais diferentes. Mais e menos, resultado negativo, tá bom? Então, menos e 5 vezes 6, 30. Ok? Agora aqui eu já coloquei uma coisa nova, né? Que é o x, para a gente já ir se acostumando com o x que a gente vai ter que trabalhar daqui a pouquinho. Então, o sinal do 4 é positivo. O sinal do x é positivo. Sinais iguais,
resultado positivo. Ou olhando para a tabelinha, ó, mais com mais é mais. Então, não tem nem o que fazer. Rapidinho a gente resolve. Mais, e 4 vezes x, como eu não sei qual é o valor do x, então deixo ele como x mesmo. Fica 4x. Ok? Então, essa era a parte principal. Agora vamos só mais 2 slidezinhos aqui rapidinhos e a gente conclui. Uma dica importante aqui, né? Utilize a ideia de dinheiro para facilitar a compreensão. Associe sinal negativo à dívida. Só uma observaçãozinha que eu costumo utilizar em sala de aula. Dona Ângela tem R$ 400 em sua conta bancária e observou que foram feitas as seguintes operações em sua conta. Quais foram as operações? Depósito de R$ 80. Pessoal, se ela fez um depósito, ela aumentou ou diminuiu a conta dela? Ela aumentou, né? Então significa dizer que aqui é mais 80, tá? Saque de 145. Se ela sacou 145, ela tirou. Então ela está com mais ou com menos dinheiro? Com menos dinheiro. Menos 145, tá? Depois ela sacou 82. Se ela sacou, mais uma vez, é negativo. E depois ela sacou mais 288, tá? Perdão, esqueci do 2 aqui. Ela sacou mais 288. Se sacou, tirou esse dinheiro. Ao final dessas operações, quanto ficou o saldo da Dona Ângela? Bom, vamos recapitular. Ela tinha 400, tá? Aí depositou 80, aí tirou 145, depois tirou 82 e depois tirou 288. Significa dizer que ela restou na conta dela, na verdade nem restou, né? Ela ficou devendo ao sinalzinho negativo que eu falei aqui em cima, ó, associe sinal negativo a dívidas. Ela ficou devendo R$ 35. Ok? Então, lembrem-se disso. Quando eu estou tratando de adição ou subtração, é sempre benéfico a gente associar a dinheiro, a transações em dinheiro. E só uma observação, quando em uma questão de ser algo relativo a crédito, ou débito, devemos associar respectivamente a, se eu tenho um crédito, está sobrando. Se eu tenho um débito, é uma dívida. Eu estou devendo. Então, crédito, sinal positivo, débito, sinal negativo. Tá bom? E agora sim, o último slidezinho, só para a gente encerrar. Comparação de números inteiros. Para comparar, utilizamos os seguintes símbolos. Esse aqui a gente já viu em algum momento, né? Maior que, menor que e igual. Então, rapidamente, é só para vocês não se confundirem em alguns detalhes. Por exemplo, nesse primeiro caso aqui, ó, menos 15 e 12. Naturalmente, você tende a colocar que o menos 15 é maior do que 12. Por quê? Porque o número 15 em si, ele é maior do que 12, né? Mas eu tenho que olhar na reta numérica. A reta numérica está assim, aqui é o 0, que é o centro, o 12 está aqui e o menos 15 vai estar aqui, tá? E o maior vai estar sempre para a direita da reta numérica, sempre, tá bom? Então, quem é que está para a direita na reta numérica? É o 12, não é? Então, significa que o 12 será maior, tá bom? 0 e menos 8. O 0 está aqui, o menos 8 está aqui. Quem é maior? O que está para a direita. Então, é o 0. Vou colocar aqui 0 maior. 20 ou 30? O 20 está aqui, o 30 vai estar aqui. Qual é maior? O que está sempre à direita, que é o 30. 99 ou menos 100. Mais uma vez, uma parecida com essa daqui, que pode confundir. Você vai olhar, opa,
é o 100, é o menos 100, porque o 100 é maior que 99. Mas, pessoal, o menos 100 está aqui, ó, né? Bem para a esquerda. E o 99 está aqui, bem para a direita. Então, lembra que eu falei que vai ser sempre o que está para a direita, que é maior? Então, vai ser o 99. 28 e 16, super tranquilo, né? E menos 8 e 4, mais uma vez, o 4 está aqui e o menos 8 vai estar mais ou menos aqui. Então, 4 está na parte que é maior do que o menos 8. Então, é isso. Acho que deu para ficar tudo claro referente aos números inteiros. Então, vamos dar uma estudadinha nesse conteúdo para que a gente possa dar continuidade em alguns conteúdos que vem mais pela frente aí, que a gente vai usar bastante essa questão de jogo de sinal. Tá bom? Então é isso. Obrigado a vocês, pessoal. Até a próxima.